Francesca, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro que sou do Evangelho, autorizado por essa igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lídia, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tereza, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ximenes, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé e em obediência à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leonardo, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Benedito, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e em obediência à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daniel, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Andreate, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Irmã Débora, você crê que Jesus Cristo é o seu eterno e suficiente Salvador? Sim. Eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão Iago, você crê que Jesus Cristo é o seu eterno e suficiente Salvador? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo neste momento. Irmã Adreilda, você crê que Jesus Cristo é seu eterno e suficiente Salvador? Sim. Eu, como ministro de Deus autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Ademir, você crê que Jesus Cristo é seu eterno e suficiente Salvador? Sim. Diante da tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Lília, a irmã crê que Jesus Cristo é seu eterno e suficiente Salvador? Eu, como ministro de Deus, autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Álvaro, você crê que Jesus Cristo é seu eterno e suficiente Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, eu, como ministro de Deus autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu prezado irmão Anderson, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha prezada irmã Paula, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu prezado irmão Daniel, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você crê? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
frente. Isso. Minha prezada irmã Crislaine, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha prezada irmã Milena, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, nós temos a alegria nessa manhã de podermos continuar aquilo pelo qual Deus nos designou para fazer. A palavra nos diz em Atos que a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Nós louvamos a Deus pela vida dos adolescentes. Francesca já foi batizada pelo pastor Brito e agora mais 10 adolescentes serão batizados para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós dizemos sempre que quanto mais o seu filho está na igreja, menos ele estará no mundo. Traga seu filho para a igreja, leve-o para participar das nossas programações e invista na vida espiritual do seu filho. Rayane, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, seguindo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, a autoridade que essa igreja nos concede, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fernanda, você tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a autoridade que essa igreja nos concede, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. André, você tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, seguindo a ordem do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, muita alegria no nosso coração, nós temos de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Barbieri, você tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Patrícia, você tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a autoridade que essa igreja nos dá, muita alegria do nosso coração, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora começa a nossa maratona. Lucas é o nome da moda. Vocês vão entender por quê. Lucas, você tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria no nosso coração, a autoridade que essa igreja nos concede, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Lucas, você tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Com muita alegria, nós temos nesse momento, seguindo a ordem do nosso Senhor Jesus, de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Lucas, você tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria no nosso coração, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Lucas, o rol de membros dessa igreja nunca teve tanto Lucas. Você tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com autoridade a mim concedida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abençoe, querido. E para encerrar, Lucas, você tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar cultuando ao nosso Senhor. Glória a Deus. Queria te convidar a ficar de pé e nós vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso. Quando existe um povo que se reúne para adorar o nome do Senhor, a Bíblia diz que Ele se faz presente no meio deles. O Senhor está aqui nessa manhã. A presença dEle pode ser sentida por cada um de nós. Louve e adore o nome do Senhor. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim és Tu. Declare que Ele é santo. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim és Tu. O povo de Deus diz: Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso. Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos
clamamos a ti, tu virás até nós, por tua graça e favor, ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós, por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós, por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós, por tua graça e favor. Aleluia! Glória a Deus! Você pode permanecer de pé, irmão. Fica tranquilo aí. Nesse clima de adoração, de louvor, quero pedir que